Olá, muita graça, muita paz no coração de cada um de vocês que assistem a esse vídeo nesse momento. Eu estou aqui para a gente fazer uma pequena leitura e uma reflexão juntos sobre alguns versículos que se encontram aqui no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, o capítulo é o 5, do versículo 25 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste teu mal. Que maravilhosos versículos! Que passagem linda! Que coisa maravilhosa é desta mulher que se encontrava por 12 anos já com um fluxo de sangue que não cessava, com uma hemorragia menstrual incessante, 12 anos, imagine você. E o pior ainda, o que ela passava em sua própria vida em função disso. A palavra de Deus aqui não nos afirma, certamente, não nos diz, mas eu imagino, se ela fosse uma mulher casada ou não, a gente não tem como confirmar, segundo o Evangelho de Marcos. Mas naquele tempo da lei judaica, da lei mosaica, os judeus ele seguiam à risca aquilo que a lei de Moisés nos ensina, que se um homem, um esposo, porventura tocar uma mulher que está nesse período de menstruação, ele se torna impuro tanto quanto a mulher é tornada impura, é considerada uma mulher impura. E ela é repreendida, tanto ela como o homem é repreendido, e tem algumas restrições. Eles são proibidos de entrarem no templo, ou seja, ele é proibido de frequentar a própria casa do Senhor, tanto o homem quanto a mulher. Essa mulher aqui nesse período, ela viveu um período de bastante sofrimento. Ela não podia ter relacionamento amoroso, íntimo com seu marido em função disso. Se ela fosse casada, se ela não fosse, também ela não poderia se aproximar de nenhum homem, nem de qualquer outra pessoa da sociedade. Era uma pessoa é, isolada de todos, do meio do seu convívio social. Ela não podia fazer os seus afazeres domésticos, ela não podia lavar a louça, ela não podia lavar a roupa, ela não podia cozinhar, cortar uma verdura, ela não podia nem mesmo cuidar do seu próprio jardim, colher as flores do seu quintal. Imagine que situação triste em que essa mulher se encontrava. E naquele momento Jesus estava indo socorrer a filha de Jairo, que era um príncipe da sinagoga, era um homem importante, era uma autoridade local. Imagina o que passou na cabeça daquela mulher. Ela dizia: se eu tão somente tocar as vestes dele, eu sararei. Ela já tinha gastado tudo que tinha com os médicos da época. Ela já tinha gastado toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro. Não sei exatamente se era uma fortuna, mas tudo que ela possuía já tinha se esgotado. Talvez aquele seria já o último momento, até mesmo de oração para ela. Talvez todo o seu sonho, o seu desejo de ser sarada, a sua esperança já poderia ter sido esgotada. Mas ela ouviu falar desse homem maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ela sabe que pela misericórdia dele, pelo amor infinito que ele tem, ela seria curada. Mas se coloque no lugar dela. Como alcançar Jesus nesse momento?
se ele está cercado de grande multidão, de tamanha multidão, ela poderia ser repreendida, ela poderia ser talvez até mesmo apedrejada, se alguém a reconhecesse naquela comunidade que aparentemente era uma comunidade pequena e as pessoas deveriam já se conhecer normalmente, como acontece nessas comunidades. Aquela mulher, ela teve a fé enorme de se arrastar, se apertar, se espremer por entre essa multidão para tocar Jesus. E assim ela fez. Ela usou da sua fé e foi lá e passou por todo mundo e o único esforço, que não foi um esforço tão grande, estendeu a mão e tocou em Nosso Senhor Jesus. Naquele mesmo momento, que maravilha, Deus seja louvado por isso, saiu virtude do Nosso Senhor Jesus. Imagine você, meu querido, que está vendo esse vídeo. Que coisa maravilhosa é você receber a virtude do próprio Senhor Jesus dentro do teu corpo, entrando em sua vida, te sarando, te limpando, te purificando de toda enfermidade, do corpo e da alma, te libertando de qualquer vício, te sarando de qualquer angústia, de qualquer tristeza que existe em seu coração. Você já tocou em Jesus hoje? Você já tocou em Jesus alguma vez em sua vida? Você já se esforçou em passar por entre esta multidão? Você viu Jesus, os discípulos até chegaram a achar que Jesus, por um momento, estava delirando ou coisa parecida, mas como é, Senhor, que no meio de uma multidão dessa que te oprime, que te aperta, o Senhor pergunta quem te tocou? Pois todos o tocavam naquele momento. Mas ele sabia que era a fé daquela mulher. Ele sabia, Jesus, em sua infinita sabedoria, ele é o dono, o criador da sabedoria. Ele sabe até hoje quem é que o toca. Ele sabe se você está o tocando nesse momento ou se você estende a mão para que ele possa te tocar também, para que a virtude dele possa ser derramada sobre a tua vida. Que coisa maravilhosa, meus amigos, coisa maravilhosa isso que aconteceu com essa mulher. E você, se você observar bem no versículo 34, Jesus diz a ela o seguinte: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Antes de qualquer coisa, antes mesmo da cura, Jesus ofereceu para ela o dom gratuito e melhor que ele tem para oferecer para cada um de nós, que é a salvação. É a vida eterna que ele tem para nos oferecer, a salvação da nossa alma, do nosso corpo espiritual, que nós seremos transformados em corpo de glória. Não esse corpo material. Porque Jesus poderia simplesmente ter dito a ela: filha, a tua fé te curou, a tua fé te sarou. Ele disse: não, filha, a tua fé te salvou. De forma grandiosa, de forma misericordiosa, milagrosa, Jesus já concedeu a salvação para aquela senhora, porque ele viu que a fé dela era tamanha, era enorme, o esforço. Jesus sabia de todas as coisas que tinham acontecido na vida dela. Ele sabia de todo o sofrimento. Ele sabia de todos esses anos, todos os gastos que ela teve com os médicos e que nada dava resultado. Ele sabe do que acontece na sua vida também. Ele sabe das suas angústias. Ele sabe em quantas portas você já bateu para tentar ser sarado, ser curado, ou ser liberto de algum mal, ou ser curado dessa angústia que pode estar te assolando nesse momento, eu não sei. Mas Deus conhece todas as coisas. O Espírito Santo, em sua infinita sabedoria e misericórdia, ele está te tocando nesse momento e está fazendo você sentir em que aspecto, em que vida você quer que caia a virtude de Jesus sobre você. Em que área da sua vida você quer que a virtude de Jesus transforme, te liberte, te salve, antes mesmo de te conceder a cura da tua enfermidade, seja ela física ou espiritual. Jesus quer te salvar. Ele quer te salvar. Então, meus queridos, eu guardo aqui essa mensagem, espero que vocês guardem ela no seu coração. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu vou pedir ao nosso Deus agora que abençoe a cada um de vocês que estejam assistindo esse vídeo nesse momento. Você não precisa pôr copo de água aí, nem se apegar a nenhum amuleto. Simplesmente eleve o seu pensamento ao Senhor e guarde essas palavras no seu coração. Pai querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço que o Senhor possa vir a tocar ao coração de cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento, meu Deus. Dê, meu Pai, a salvação, meu Pai.
Em nome de Jesus, antes mesmo da cura de qualquer enfermidade, antes mesmo da libertação de qualquer vício, antes mesmo de curar as angústias que essa pessoa vem passando, meu Deus, lhe conceda a salvação espiritual. Em nome de Jesus eu lhe peço e te agradeço por todo sempre. Amém, Jesus.